Esta semana eu recebi uma tuia de mensagens no Zap dizendo que se Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar um país comunista. Recebi outra dizendo que o PT quer implantar uma tal de ideologia de gênero no Brasil e que Lula vai fechar igrejas e perseguir cristãos. Será que isso é verdade? Vem com a gente para mais um Desfazendo Mitos. Nos últimos anos, nós estamos sendo bombardeados por diversos conteúdos que estão provocando muita indignação e medo nas pessoas. Você certamente já recebeu no Zap ou viu no Facebook um vídeo ou imagens alertando sobre uma suposta ameaça comunista no Brasil, ou que nossas crianças estão sendo doutrinadas por professores do mal que estão querendo implantar uma tal de ideologia de gênero nas escolas. Aí você olha e pensa, que absurdo! E na boa fé de ajudar, termina compartilhando mensagens mentirosas, também chamadas de fake news. As fake news estão mais do que nunca no nosso cotidiano. Sem ter como escapar delas, o melhor sempre é duvidar, questionar. Neste exato momento você deve estar pensando, como pode ser fake news se tem vídeo mostrando de tudo? Pois é, um dos principais motivos para as fake news se espalharem com mais facilidade é porque elas mexem com o nosso psicológico, visando trazer indignação, ódio ou medo. E esses sentimentos restringem a nossa capacidade de racionalizar as coisas. O nosso instinto nos leva a acreditar imediatamente e agir de forma emocional, quando o certo seria parar, refletir e pesquisar se aquilo é verdade mesmo ou se é uma mentira. As notícias falsas se espalham 70% mais rápido que as verdadeiras e alcançam muito mais gente. A desinformação tem um grande poder de manipular uma sociedade inteira, um país inteiro e atingir determinados objetivos políticos ou não. Você já se perguntou o porquê dessas fake news estarem circulando e quem é que ganha com essas mentiras? Essa indústria de notícias falsas, segundo investigações do STF, vem sendo disseminadas pelo que convencionou se chamar de Gabinete do Ódio, que tem por objetivo atacar todos aqueles que contrariem os interesses do governo Bolsonaro. Isso inclui jornalistas, membros do Poder Judiciário, políticos e partidos, em especial Lula e o PT. As investigações apontam que esses ataques são orquestrados pelos filhos de Bolsonaro, e que empresários estão financiando esta rede de mentiras. A Polícia Federal afirma, num relatório que foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, que uma milícia digital estaria sendo usada na estrutura do chamado Gabinete do Ódio, que é formado por aliados do presidente Bolsonaro e atuaria até mesmo dentro do Palácio do Planalto. A delegada afirma que a milícia digital atua de forma anônima, tendo como alvos adversários políticos, ministros do Supremo, integrantes do próprio governo e dissidentes, além, claro, da imprensa. Quando o Gabinete do Ódio espalha mentiras de que Lula vai fechar igrejas e que ele não é cristão, que defende o aborto, o objetivo é enganar o povo cristão e induzi-los a não votar em Lula. Durante os 13 anos dos governos do PT, nada disso aconteceu. Ao contrário, foi nos governos de Lula e Dilma que foram sancionadas as leis de liberdade religiosa, do Dia do Evangélico, do Dia da Marcha para Jesus. Lula é cristão e defende que todos tenham o direito de praticar a sua fé livremente. Eu quero conversar com todo mundo com respeito, acreditando que cada um tem o direito de ter a sua fé, de frequentar a sua igreja, sem ser incomodado por ninguém. Apostando na influência de líderes religiosos entre os eleitores, Bolsonaro e seu Gabinete do Ódio vem espalhando toda sorte de mentiras, a fim de manipular os cristãos e de tirar o foco para os verdadeiros problemas do país: a fome, o desemprego e a carestia. Impressionante essa imagem, as pessoas indo buscar esses restos de ossos. Isso daí, até quando os jornalistas lá do Jornal Extra foram questionar, isso daí são coisas que sobram dos supermercados e normalmente isso era usado ali para deixar para os cachorros, enfim, as pessoas pegavam. E o que eles relataram é que isso está sendo utilizado realmente para o alimento das pessoas. Isso foi no Rio de Janeiro, só que a gente já teve outros casos também. Outra mentira bastante disseminada é que no Brasil há uma ameaça comunista.
Essa é uma das mentiras mais antigas da política brasileira. Quem estudou história do Brasil sabe que em 1964, militares deram um golpe e implantaram uma ditadura no Brasil, sob o pretexto mentiroso de que havia uma ameaça comunista, coisa que nunca foi comprovada. Muita gente hoje em dia fala em comunismo e alega que governos de esquerda são comunistas. Isso, evidentemente, é um erro, assim como é um erro supor que na conjuntura de 1961, 62, 63, havia de fato a possibilidade de uma revolução comunista no Brasil. Isso não é correto. Desde então, o comunismo vem sendo utilizado para gerar medo e induzir o voto das pessoas. Nas eleições de 89, 94, 98 e 2002, Lula foi acusado de que iria mudar a cor da bandeira brasileira para vermelha e que, se eleito, iria implantar o comunismo no país. Lula foi eleito em 2002 e governou o país por 8 anos. Nesse período, o Brasil virou comunista? A resposta é não. Tudo isso era mentira. Lula sempre preservou os pilares do capitalismo. Nunca os bancos e os empresários lucraram tanto em seus governos. É engraçado o governo Lula bradar contra as elites, contra os ricos. Nunca os ricos ganharam tanto dinheiro quanto no governo dele. Empreiteiras à frente, bancos também, outros setores aí, frigoríficos que fizeram grandes fusões, grandes negócios, operadoras de celular. Com dinheiro do BNDES. Teve muito setor financiado aí por financiamentos do BNDES. Agora eles tentam novamente. Ressuscitam fantasmas do passado e trazem problemas de outros países para induzir você a acreditar que Lula fará o mesmo aqui no Brasil. Tudo isso é terrorismo eleitoral. Não caia nessa. Lula já governou o nosso país e nada disso aconteceu. Ao contrário, com Lula, o Brasil alcançou o pleno emprego, nós nos tornamos a 6ª maior economia do mundo, mais de 30 milhões de brasileiros saíram da pobreza e o salário mínimo teve aumentos sucessivos e acima da inflação. Lula já provou que sabe fazer e que está preparado para consertar o nosso país dessa tragédia do governo Bolsonaro. Não deixe a mentira continuar governando o nosso país. No dia 2 de outubro é 13. É Lula presidente para o Brasil ser feliz de novo. Lula presidente, o Brasil da esperança.